Lucas 13, versículo 22. O tema da minha mensagem hoje é a porta estreita. É o subtítulo aí dessa passagem, né, que nós vamos ler. Acompanhe comigo. Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Ao que ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responder: Não sei de onde sois. Verso 26. Então começareis a dizer: Como nós bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul e se sentarão à mesa no reino de Deus. Até aí tá bom, olha para cá. Versículo 30, né? Falta 30. Pois há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Olha para cá agora, por favor. Veja, eu estou apenas continuando as nossas pregações expositivas aqui no Evangelho de Lucas, essa já é de número 80, e por vezes nós vamos nos deparar com temas que nos afrontam, que nos colocam na parede, e o bom de pregar dessa forma é que eu não escolho a mensagem que eu vou pregar, né? Até essa semana estávamos num pequeno grupo conversando, e o irmão sugeriu, né? Ora, nós poderíamos muito bem ler antes o que vai ser pregado, porque o texto é claro, né? O que o pastor vai pregar domingo? Foi onde ele parou. Então isso serve para você de conselho também, né? Então quando entram esses textos um pouco mais espinhosos para alguns, não temos para onde fugir. É o que a Escritura diz. E repare que aqui no versículo 22 começa dizendo que Jesus ele caminhava pacificamente. E detalhe, Jesus caminhava rumo a Jerusalém. Jesus estava caminhando rumo à morte. Este era o seu desfecho. Era para ali que ele estava caminhando. Este era o grande auge do seu período aqui na terra, o dia em que ele fosse morrer. E enquanto ele estava indo, ele ajudava as pessoas, diz a Escritura. Ele ensinava as pessoas, mesmo estando com a alma aflita, angustiado, sabendo que estava caminhando para a morte. Ainda assim, ele tratava as pessoas bem. Para você ver que nós não podemos dar desculpas de que, por que você trata o outro bem assim? Não estava bem naquele dia. Jesus sabia que ele ia morrer. Ele estava angustiado, atribulado. Ainda assim, tratava as pessoas da melhor maneira possível. E aqui, repare que uma dessas pessoas, ela faz uma das perguntas mais importantes que alguém pode se fazer na vida. Ela não começa a filosofar como se fosse Hamlet, né, personagem de Shakespeare, dizendo, ser ou não ser, eis a questão. Não foi isso que eles perguntaram. Não foi isso que essa pessoa perguntou. Essa pessoa não perguntou aquela dúvida de Leibniz, que ele diz assim, por que há algo ao invés de nada? É uma pergunta curiosa, que nos faz pensar. Como assim? Por que há algo ao invés de nada? Mas essa pessoa ela não vai para o caminho da filosofia, ela pergunta a respeito da salvação das almas. Pergunta a respeito da salvação das pessoas. E esta é uma preocupação que todos nós devemos ter, sem exceção. Todos. Devemos nos preocupar em relação à salvação das nossas almas. Ou talvez aquela pergunta, né, mais filosófica também, de onde vim e principalmente para onde vou. Você já se questionou em relação a isso? Qual o seu destino eterno? Você está certo disso? Tem aquela perguntinha, show do milhão? Você responde lá, está certo disso? Você está certo? Está certo do seu destino eterno? Mas talvez mais pertinente do que perguntar quantos serão salvos, que foi a pergunta desta pessoa, não disse se era homem, se era mulher, né? Mais pertinente que isso seja eu e você perguntarmos, e eu? E a minha vida? E eu estou salvo? Eu estou no meio desse número aí? Só que eu sei que nós temos por tendência, eu digo nós cristãos, nós temos por tendência talvez não nos preocuparmos muito com essa pergunta aqui, porque no final das contas, quantas coisas você poderia estar fazendo neste domingo? Várias coisas, poderia estar em vários lugares, passeando, viajando, pizzaria.
Alguns poderiam estar matando, roubando, se prostituindo, fazendo um monte de coisa, mas você está aqui. Num dia de culto, numa reunião para engrandecer o Senhor. Então a tendência é eu e você não lembrarmos desta indagação. A tendência é eu e você não pensarmos tanto como vai ser o nosso fim e se ele está garantido ou não. Por quê? Você pensa, não, está tudo certo. Está tudo certo. Eu não falto culto, a não ser quando estou cansado. Mas dia de regra eu não falto. Eu estou sempre com os irmãos, estou sempre cultuando ao Senhor. Então a minha vida está resolvida. Será? Será? Essa é a pergunta que essa pessoa faz, eu e você devemos constantemente nos perguntar. E com base nisso, eu quero passar aqui 2 princípios apenas. Põe ali o primeiro, por favor, Caio. Primeiro, nós vemos o esforço de salvação. Acompanhe comigo o versículo 24, por favor. Lucas 13, 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Você sabe que a graça de Deus, ela não nos faz estáticos, parados. A graça de Deus ter nos alcançado não é uma autorização para cruzarmos o braço e não fazermos mais nada. Não, isso é uma mentira. Na verdade, a graça do Senhor sobre nossas vidas, ela vai nos levar a nos esforçarmos a cada dia mais para permanecermos no caminho de santidade. Para a cada dia mais sermos fiéis ao nosso Deus. E por que é importante você saber disso? Qual que era o contexto aqui? Muitos daqueles judeus, endossados ali pelo coro daqueles sábios de sua época, dos rabinos, eles tinham o seguinte entendimento: ora, todos de Israel serão salvos. E quando eles dizem todos de Israel serão salvos, eles estavam falando geograficamente. Todos aqueles que nascem dentro aqui do nosso quadrado, todos aqueles que nascem dentro da nossa terra, que são descendentes dos nossos pais, todos esses serão salvos. E é tão certo que eles tinham esse pensamento egoísta e mentiroso, você vai ver. Eles tinham esse pensamento que eles chegavam a desprezar as outras pessoas. Eles desprezavam os gentios. E eles desprezavam até os gentios, até os judeus que eram misturados ali com os gentios. Por exemplo, os galileus, né? Os galileus era apenas uma mistura. Era um judeu que teve um filho com alguém que não era do povo. Tanto é que você lembra que eles chamam Jesus de forma pejorativa de Galileu? Aquele era um título pejorativo. Porque Galileia era conhecida como Galileia dos gentios, então eles estavam menosprezando a Jesus Cristo. Todavia, o ensino do nosso Senhor, ele vai demonstrar que a linha de demarcação entre salvos e perdidos não tem a ver com geografia, não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com coisas que você aprendeu desde que você nasceu. É de cunho espiritual. Tanto é que pessoas de dentro podem estar perdidas e pessoas de fora podem estar sendo salvas. E é isso que nós vemos constantemente na Escritura. Olha o exemplo que Paulo vai dar em Romanos capítulo 9. Nem todo Israel é de fato israelita. Traduzindo para hoje, nem todo aquele que frequenta culto dia de domingo de forma assídua é de fato filho de Deus. Nem todo Israel é de fato israelita. E toda a Escritura nós vemos corroborando para isso. Para que a salvação não está na família que você nasceu. Não está no país que você nasceu, como eles acreditavam aqui. Tanto é que em Lucas capítulo 4, Lucas vai dizer que Jesus ensinando ali, né? Olha, havia muitas viúvas em Israel, mas o Senhor cuidou daquela de Sarepta. Mostrando que, mesmo dentro da nação, haviam pessoas que eram atendidas por Deus e outras não. Em relação a Naamã, é a mesma coisa. Haviam muitos leprosos em Israel, mas Naamã foi purificado. E talvez aquela frase do nosso Senhor que deve nos colocar medo é o suficiente para resumir isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O que ele está dizendo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, está dizendo do povo que frequenta a igreja. De nós. De que nem todos aqueles que estão num lugar de culto são de fato filhos de Deus. É de suma importância você saber isso, porque Jesus ele é categórico em dizer assim: não basta que vocês sejam apenas ouvintes. Vocês precisam ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Ouvir, tem pessoas que são viciadas em ouvir sermão. Porque elas gostam de assimilar conhecimento teológico para debater com outra pessoa, para debater em rede social. Mas elas assimilam o conhecimento apenas por amor ao conhecimento.
e não para cumprir aquilo que o Senhor nos ordena. Tanto é que, certa feita, Jesus está ali e alguns homens dizem assim, Jesus vem e fala, olha, vocês precisam ser livres, ser libertos, vocês são escravos. E um homem responde assim, nós escravos? Totalmente, né, esquecendo que o povo foi escravo do Egito, pelos assírios, pelos babilônios, escravos em vários lugares. Então ele diz, nós somos livres. E por que ele diz que eles eram livres? Somos filhos de Abraão. Ou seja, nós nascemos aqui nessa família, então estamos tranquilos. Aí o que Jesus diz a eles? Tolos. Não diz isso, né? Mas é como se dissesse. Até destas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não, não pense. Nasci em berço cristão, isso resolve meu problema. Não resolve. Tanto é que no versículo 24, a ordem é isso, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E é interessante ali que o verbo esforçar, ele deu origem à palavra agonizar, ao verbo agonizar. Ou seja, nós devemos de toda a nossa força até agonizarmos, nos esforçarmos para obedecer aquilo que o Senhor ordena. O texto aqui ele não está afirmando de forma nenhuma que a salvação é meritocrática, que a salvação é dos perfeitos, mas o que ele está afirmando é que aqueles que são alcançados pela graça de Deus, a prova de que eles foram alcançados pela graça é que eles vão se esforçar até se agonizar para obedecer os mandamentos do Senhor. Lembra o exemplo de Jesus Cristo? Ele está no Getsemane e ele soa sangue, tamanho era o seu grau de aflição, para dizer assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feito a tua vontade e não a minha. É o esforço de passar pela porta estreita que o Senhor ordena aos seus filhos. E você sabe, né? Nessa porta estreita, há muitas coisas que têm que ficar para trás. Não podemos. Não sei se você já andou de ônibus, né? Acho que a maioria aqui não sei se andou. Mas eu lembro quando eu era mais novo, às vezes nós comprávamos uma televisão, por exemplo, meu pai no centro lá da cidade, e era aquela de tubo, né? Quadradona. E criança desesperada não consegue esperar uma semana para a loja entregar, quer levar na hora, né? Só que não passa na roleta uma televisão daquele tamanho. Eu lembro que entrávamos pela porta de trás, deixávamos a televisão, dávamos a volta na frente e passávamos. A analogia é mais ou menos essa, né? Há muitas coisas que não passam na roleta da salvação, na porta da salvação. Quando Jesus diz, né, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino, há duas interpretações básicas ali, né? A primeira é literal mesmo. Como um camelo vai passar no fundo da agulha? Não dá, é impossível. E não é errado essa interpretação, mas há uma segunda, que agulhas são pequenas portas que existem em Israel. Portas, né, que são bem estreitas e pequenas. Impossível de um camelo passar, nem ajoelhado. Na verdade, não é uma pessoa um pouquinho mais fortinha, não passa. Se pegarmos essa ilustração, ela é bem pertinente. Esforçai-vos para passar pela porta estreita. Não. Mochila cheia de pecado não passa. Não. O seu canga, o seu parceiro de bagunça. Não. Ou você larga dele e passa sozinho, ou você vai ficar para o lado de fora. Devemos deixar muitas coisas para trás. Por isso que nessa porta, meu querido, não passa mentira. Seja mentira grande ou mentira pequena, não passa. Na porta da salvação não passa mentira, não passa trapaças. Não passa roupas indecentes, saias curtas demais, calças justas que parecem balada a vácuo. Não passa relacionamentos íntimos antes do casamento. Biquininho, de forma nenhuma. Algumas coisas que são necessárias ser deixadas para trás. Porque a porta é estreita. E ele deixa bem claro, são poucos os que passam por ela. E esse papinho de que, todo mundo peca, dá uma errada aí, depois o que basta é pedir perdão e está tudo resolvido. Cuidado. Muito cuidado em relação a isso. Eu e você devemos saber que não existe cristianismo sem perda. Não. Cristianismo é cruz. Cruz é perder. Cristianismo é abrir mão de coisas. Portanto, se você vem constantemente aos cultos e você não é confrontado,
Se o seu pastor te vê constantemente no erro e não fala nada para você, se a Escritura, ao ser exposta, não expõe o seu pecado e as suas falhas, isso não é cristianismo. Você precisa se esforçar para mudar constantemente, seja comportamentos, palavreados, atitudes, roupas, amizades. E você sabia, né? Há relacionamentos que não passam nessa porta. Não passam. Esse papinho de namoro missionário, né? Pastor, estou trazendo o fulano, a fulana aqui, mas eu creio que vai converter. Ah, não. Não é esse o caminho. Por isso o mandamento é esforçai-vos. Por quê? Por vezes teremos que agir contra a nossa própria natureza. Sim. Sabe quando você está doido para fazer um negócio? Ah, mas se esforçar é você matar aquela natureza pecaminosa e dizer, não, ainda que seja suando e suando até sangue, como Jesus Cristo fez. Isto é se esforçar, é lutar contra as nossas inclinações mais primitivas possíveis. Você sabe, né? Nós temos inclinações primitivas em nós. Uma delas é a fome. A fome. Por conta de comida, às vezes pessoas se desesperam. Mas a fome não nos autoriza a roubar. Necessidades conjugais, espero que você me entenda, para das crianças aqui, uma necessidade natural do ser humano. Se você não é casado, você vai ter que esmurrar o seu próprio corpo para não ceder. Ou até os casados, né? Para não pensar besteira. Isso é se esforçar. Mortificar o velho homem. Porque você sabia? Eu, pelo menos, eu achava que, olha, o dia em que eu me batizar, eu não serei mais tentado. Porque um novo homem vai nascer, então acabou os problemas. O velho homem, ele é, de fato, afogado nas águas do batismo. Eu pensava assim, mas eu descobri algo. O marvadinho sabe nadar. E é bom de apneia. Está vivo ainda. Precisamos lutar constantemente. E repare, a porta do reino é estreita, estreita. Mas ela também é ampla o suficiente para receber todo tipo de pecador arrependido. Não importa o que fizemos no passado. O que a Escritura diz é que se há um arrependimento genuíno, não importa a nossa ficha criminal, o Senhor nos perdoa e nos purifica de todo pecado. E o segundo e último princípio é o seguinte, põe ali, por favor. Segundo princípio é a urgência do arrependimento. Você sabe, Jesus Cristo diz que a porta é estreita e muitos tentarão entrar por ela e alguns não conseguirão. A porta está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Ela vai fechar. Olha o versículo 25. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder, não sei de onde sois. Já ouviu aquela música lá, né? Ele não desiste de você. Né? Por aí. Desiste. Desiste, sim. Há um período. A graça, ela vai até determinada posição. A porta fica aberta até determinada hora, depois ela fecha. E o dono aqui fechando essa analogia, justamente mostrando isso, que o prazo da graça acaba. Cristo, um dia, ele vai vir, e quando ele vir, as portas do céu estarão fechadas, e quem se arrependeu bem, quem não se arrependeu, já era. Não existe esse papel, um purgatório. Vamos orar, rezar pela alma dele. Não. A hora do arrependimento é em vida, e a vida ela é feita de oportunidades. Hoje nós temos mais uma. Todos vocês que estão ouvindo têm mais uma. Eu tenho mais uma. Todos nós temos uma oportunidade hoje. Tanto é que Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios 6:2. Agora é o tempo aceitável. Hoje. Agora é o dia da salvação. Eu não sei. Não tem como saber. Se todos nós aqui dormiremos e acordaremos amanhã. Não tem. Mas 2 Coríntios vai dizer que agora é o dia da salvação.
Hoje é um dia em que nós temos oportunidade, porque Cristo está com os seus braços abertos, prontos a receber todo e qualquer pecador que frequenta a igreja há anos. Todavia, quando ele retornar, ele não estará mais com os braços abertos para receber, mas ele estará sentado no seu trono e com seu cetro de justiça para julgar e condenar aqueles que tiveram inúmeras oportunidades como nós e não se arrependeram. Você sabe o que é procrastinar? Procrastinar é transferir para o outro dia. Transferir para depois. É o que você faz, irmã, constantemente com dieta, né? Segunda eu começo. Não, na próxima. Na próxima. Sempre jogando para frente. Procrastinar é transferir para o outro dia. Nós constantemente fazemos isso com os avisos de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos no culto como esse, ouvimos a mensagem do arrependimento, somos tocados às vezes ali até temporariamente, mas chega segunda-feira em casa, essa semana eu vou dar uma perdida ainda, mas a semana que vem eu prometo que eu vou pegar pilha. A semana que vem eu vou ser diferente. Não se iluda. Graça não aproveitada vira desgraça. Sim, a graça não aproveitada vira desgraça. Tanto é que no capítulo 14, nas próximas ministrações vocês vão ver, fala sobre a parábola do grande banquete. E é tão interessante ali, que o Senhor prepara um banquete e começa a convidar as pessoas, assim como você constantemente recebe o convite de arrependimento dos pecados através de um culto. Então o banquete é feito e o Senhor convida as pessoas e as pessoas começam a dizer assim: puxa, eu comprei um terreno, me desculpa, mas eu não vou conseguir ir, eu tenho que cuidar da minha terrinha. Eu comprei uma junta de bois aqui, com as cabecinhas de gado. Estou muito ocupado, não vai dar para ir. Outro diz: eu casei e preciso desfrutar da minha esposa, do meu marido. Me desculpe. Diz a Escritura que aquele senhor, ele fica irado, indignado, por conta da rejeição daquele convite. E sabe o que ele diz? Lucas 14, 24. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum. Você já viu como funciona o brasileiro quando vai fazer prova do Enem? Ele sabe que a prova é 10 horas da manhã, não lembro o horário exato, mas coloque às 10 da manhã. Normalmente, quando você vai fazer uma prova, algum nesse sentido, você fica até meio ansioso, por mais que eu não possa ficar ansioso, que eu preguei quarta, Mas você quase não dorme. No outro dia você acorda cedo. Você toma café. Você vai antes. Mas você percebeu que vira e mexe tem alguns que chegam em cima da hora e alguns até um pouco depois? E eu acho que foi no último Enem, eu vi algumas pessoas chegaram atrasadas, E o pessoal na internet faz esses memezinhos aí de montagem só de pessoas chegando atrasadas no Enem. E o cara querendo subir o portão, chorando, pelo amor de Deus, batendo café. Não, acabou. 10 horas é o limite, acabou. E as pessoas choram. Teve um que deita no chão, parece um bebezinho, depois finge estar tendo convulsão, porque não entrou. 1 ano estudando e não vai conseguir fazer a prova. No céu você pode deitar, fazer birra que não vai adiantar. Pode espernear, pode chamar a mamãe. Não vai ter como. Não tem a possibilidade. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Por isso que o arrependimento ele é urgente. Mas talvez só exista algo pior do que aqueles que rejeitam a graça do Senhor. Sabe o que é? Aqueles que se enganam. Rejeitar a graça é uma coisa. Versículo 26, olha o que ele vai dizer. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas cidades, nas nossas ruas. Comemos e bebemos na tua presença. Gente, aqui é um sinal claro de proximidade, de estar junto, de comer junto, de ter comunhão. Afinidade, comer junto denota afinidade. Mas repare que a proximidade geográfica, como era o erro de pensamento daqueles homens, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você se reunir com uma igreja não te faz automaticamente salvo. Você cantar hinos que glorificam a Deus
não faz de você um filho dele. Se reunir de forma sistemática com o povo de Deus semanalmente, isso é importante, mas é necessário mais. É necessário mais. Provavelmente essas pessoas, nos cultos, elas estavam lá, assim como nós estamos. Provavelmente essas pessoas estavam junto nas comunhões, nas festas, nos retiros. Provavelmente essas pessoas comeram pães que o próprio Cristo havia multiplicado. Provavelmente essas pessoas viram pessoas sendo curadas diante de seus olhos. Algumas viram Lázaro ressuscitando depois de 4 dias. Mas tudo isso sem uma demonstração externa de arrependimento não vale nada. Eles dizem, o Senhor nos ensinou. Você percebe que eles não receberam o ensino de um pastor? Não foi nem Paulo, Jesus Cristo ensinou a eles. O Senhor nos ensinou, e nós sabemos que ouvir a palavra e crermos, essa é a forma de sermos salvos. Ouvimos e cremos. Todavia, quando nós ouvimos e rejeitamos, isso é nada mais nada menos que peso sobre o dia da condenação. Há 2 tipos de situação que são preocupantes que você deve analisar. A primeira são aquelas pessoas que rejeitam a Cristo de forma explícita, que são ateus de verdade, né? Porque tem um monte de ateus aí e são fajutos, Nutella. Eu não acredito em Deus. Mas não tem argumento. Mas alguns, de fato, não creem de verdade. Aqueles que rejeitam a Cristo, chamam-no de filho das trevas. A estes a condenação é certa. Simples assim. Mas há um segundo tipo. Há um grupo que gosta de ouvir pregação. E gosta de ouvir de bom grado. Era o caso dessas pessoas. Você reparou que elas não estavam ali obrigadas? Elas diziam, Senhor, nós lembramos de você, ela ensinava nas nossas ruas. A gente comia junto. A gente conversava. Aquelas pessoas de bom grado ouviam, eram simpáticas ao próprio Cristo. Todavia, elas não eram quebrantadas diante da mensagem. Elas gostavam apenas de ouvir. É tão certo, você lembra? Né? Já estou encerrando aquele exemplo de João Batista que eu acho fantástico. Diz a Escritura que Herodes, pegando a mulher do irmão, adulterando de forma explícita, ele, de bom grado, ia à cadeia ouvir o João Batista. João Batista estava preso e Herodes era o responsável. E aquele homem, na prática do adultério constantemente, ele tinha o hábito de descer a cela, a prisão. Fala para mim, João Batista. Prega para mim. Ele gostava de ouvir. E ele saía dali até meio motivado, mas depois influenciado pelas pessoas e principalmente pela mulher, desviado. Como disse Mark Driscoll, põe ali, por favor. Você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que tenha casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. O mero contato externo com Jesus Cristo nunca salvou ninguém. E o problema de muitos aqui, sabe qual é? Não é que estão te enganando. Não. Porque se você estivesse sendo enganado neste púlpito, eu tenho certeza que você já tinha ido embora. O problema de muitos é que eles estão se enganando. Eles não são enganados, eles se enganam. Eles ouvem a mensagem e mesmo assim, deliberadamente, continuam praticando o que é mal. Continuam escravos de seus pecados. Continuam a praticar a iniquidade. Não é isso que ele vai dizer aqui no versículo 27? E ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Como ele não define de forma específica quais eram essas iniquidades aqui, nós temos que pegar de forma geral. Iniquidade é tudo aquilo que viola a lei de Deus. Tudo. Das coisas grandes às coisas mínimas. Pastor, o senhor está dizendo que nós temos que ser tão santos e irrepreensíveis? Eu sei que somos falhos. 1 João 1,8, João deixa claro a mim e a você, dizendo que
Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então o crente, fiel a Deus, por vezes, por conta de sua natureza pecaminosa, ele ainda erra enquanto ele está nesse corpo de carne. Não aqueles erros intencionais. Uma coisa é você escorregar e cair na lama. Outra coisa é se jogar na lama. É totalmente diferente. João ele vai explicar a mesma coisa no capítulo 3, sua epístola. 1 João 3,9, ele vai dizer assim, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando. 1 João 8, ele diz que nós temos erros, ainda pecamos. A diferença do cristão genuíno está em 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive, não permanece na prática do pecado. Portanto, se você está ouvindo os ensinos de Jesus constantemente, deliberadamente, vivendo no erro, é questão de tempo, diz a Escritura, para você ouvir essas palavras. Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim. Eu não vos conheço. Apenas questão de tempo. E o que restará a esses homens? Versículo 28, para encerrar. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Choro e miséria interminável é o que vai sobrar para esses homens. O choro da desesperança eterna. E repare, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, quando virdes, sabe qual vai ser? Uma das enormes tristezas para aqueles que não se arrependem dos pecados? É que eles verão aqueles que se arrependeram e vão pensar eternamente, por que eu não dei ouvidos? Aqui nós já quebramos aquele paradigma, né, de que, ou melhor, aquela heresia, de que morte é um fim por si só, morreu, acabou. Lembra de Lázaro e do rico? Lázaro, ele vai ao seio de Abraão e o rico é condenado ao inferno. E diz a Escritura que o rico no inferno, em tormentos, clama, Pai Abraão, deixa que Lázaro venha apenas molhar a ponta da minha língua, porque eu estou aqui em tormentos. Qual é a resposta de Abraão? Ali apenas um símbolo, né, do céu e da condenação. Não. Quem está aqui não pode passar por esse lado, e quem está desse lado não pode passar para cá. Aí então, olha a consciência que o condenado tem. Aí ele pensa em evangelizar depois que ele já foi condenado. Pai Abraão, então deixa que Lázaro volte para pregar pelo menos aos meus parentes, para que eles não venham para esse lugar de desgraça ao qual eu estou. Consegue ver a aflição tão grande desse homem que ele diz, o que eu estou passando é tão ruim, que eu não quero que os meus parentes passem por isso. E qual é a resposta mais uma vez? Ele tem a lei e os profetas. É isso daqui. É isso que você precisa ouvir. Você não precisa que um morto ressuscite e venha dizer para você que o inferno é horrível. Você precisa ouvir a Escritura. Agora, se o inferno fosse apenas morrer, ser aniquilado, deixar de existir, não seria condenação eterna. E depois do verso 29 e 30 ele termina dizendo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Muitos virão de todos os lugares do Brasil, de Pinda também, graças a Deus. Muitos virão. William Hendrickson, ele vai dizer que essa interpretação, né, os últimos serão os primeiros, é uma referência ali aos gentios, que foram os últimos a receberem os meios de graça, e quando receberam, creram e abraçaram aquilo. Em contrapartida, os primeiros está se referindo aos judeus, porque deles procede o Messias. Eles tiveram o privilégio de receber a lei. Eles tiveram o privilégio de ser uma nação teocrática, onde apenas Deus governava. E ainda assim, muitos rejeitaram. Assim como há inúmeros exemplos de graus de glória no céu, como nós vemos na Escritura, o que a Bíblia também nos dá a entender é que na condenação e no inferno também haverá essas divisões. Você lembra quando a Escritura diz assim, né, que
Alguns receberão muitos açoites e outros receberão poucos açoites. Ou seja, até na condenação vai ter um certo nível ali. Há servos que sofrerão mais. E provavelmente, neste pior lugar do inferno, ele está reservado para aqueles que constantemente tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do arrependimento e procrastinaram. Deixaram sempre para depois, deixaram sempre para o amanhã. Ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, mas ter um relacionamento superficial com Ele, não é o suficiente. É necessário que Ele nos governe, que Ele seja o nosso Rei, que Ele seja o dono de nossas vidas. E quando eu digo dono de nossas vidas, é de todas as partes de nossa vida, todas as partes. Você não pode deixar Deus ter autonomia como se você mandasse alguma coisa, óbvio, né? Você não pode deixar Deus ter autonomia apenas de uma parte. Senhor, até aqui o Senhor pode agir. Daqui para cá é pessoal. Não. Ou nós somos todos do Senhor ou nós somos dele. Portanto, arrependimento de pecado. E o arrependimento de pecado é demonstrado através de atitudes, de mudanças. Mudanças de hábitos. Não adianta você falar que tem fé, sendo que as suas obras, elas corroboram de forma negativa. Elas dizem o contrário daquilo que você professa com a boca. A prova de que nós somos filhos e filhas de Deus não é que somos perfeitos, mas é que a partir do momento que o Espírito Santo entra em nossa vida, nós temos o desejo constante de mudar a cada dia. Quando erramos, não saímos nos vangloriando, dizendo, você não sabe o que eu fiz. Isso, aquilo outro. Mas diante dos menores erros, nos pesa uma aflição e uma angústia de saber que o Senhor me salvou. E ainda assim, eu cometo esse tipo de atrocidades com Ele. Eu estou ferindo a graça do meu Deus. Se arrepender dos pecados é demonstrado através de frutos. É materializado através de atitudes. E que Deus possa, de fato, dar a mim e a você um coração para Ele. Um coração que o ame. E que esse amor pelo nosso Deus seja manifesto através da forma como nós tratamos o cônjuge, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos e até aqueles que não são da igreja. Que o Senhor nos dê a graça de confessarmos não apenas com a boca, mas que as nossas atitudes corroborem com aquilo que nós professamos crer. Amém, meus queridos?